Meus amigos, estamos aqui no campo de provas da Cruz Alta, o campo de testes mais legal do Brasil, onde a GM tem todo tipo de terreno e simula todo tipo de condição que vocês podem imaginar nos seus carros. E a gente está aqui com o novo Bolt EUV. Vamos fazer um teste muito curioso, um Hypermiling. Nós vamos tentar bater o recorde mundial de alcance com uma carga só de bateria. Vamos poder mostrar isso para vocês também. Vou falar um pouquinho mais sobre esse carro, algumas características dele, enfim. Vem com a gente que tem bastante novidade interessantíssima por aqui hoje. Bom, esse daqui é o Bolt EUV, a versão SUV daquele carro elétrico da GM que a gente já mostrou aqui no canal. Basicamente o que muda nele é a altura da suspensão, ele é um pouquinho mais alto, equipamentos, motorização, bateria, é tudo a mesma coisa, não muda nada em relação ao que já estava vendo no Brasil, porém ele vem com uma novidade importantíssima. Enquanto o outro custava 330 mil ou até um pouquinho mais, esse daqui agora está sendo oferecido a 280 mil reais. Ah, 280 mil reais é caro. Sim, é óbvio que é caro. São pouquíssimas pessoas que têm condições de pagar isso num carro que nem este. Mas eu vou dizer uma coisa interessante. Se vocês analisarem bem, os melhores não vou dizer, mas os mais baratos elétricos do mercado hoje estão mais ou menos nessa faixa. E nenhum deles tem a autonomia que esse carro aqui tem. Ele é absurdamente completo, com ACC, com tudo que é tecnologia que a GM até então não tinha trazido para o Brasil, tem as mesmas da versão hatch, com a vantagem de ser em torno de 50 mil reais mais barato. E vou dizer mais, é o carro que tem, é o único que eu vi até hoje onde a autonomia indicada pela fábrica é menor do que efetivamente tu faz. Isso eu digo por experiência própria, a gente já testou o hatchzinho em uma viagem até Gramado e conseguiu essa autonomia. Então, eu acho que ficou interessante desta vez, afinal de contas todo mundo quer um SUVzinho. Olhando assim de fora, praticamente a mesma coisa que o hatch, ele só é um pouquinho mais alto mesmo, mas nada de muito diferente e um preço interessante. Agora, são apenas 200 unidades que estarão à venda aqui no Brasil. Não sei se vai ter mais depois ou não, mas vai ser só 200. Por quê? Porque esses carros eles estão vindo para preparar a chegada dos elétricos através da GM. Então a ideia é preparar o mercado, preparar as concessionárias, preparar tudo, a infraestrutura necessária para que ele possa ser lançado com tranquilidade. A gente viu hoje a nova Blazer elétrica e, cara, eu vou te dizer, não é brincadeira, o carro é simplesmente lindo demais. É baixinho, um pouco mais baixo que eu, é comprido pra caramba, é maior do que a Trailblazer atual em comprimento, é largo pra caramba, ou seja, me pareceu ser mais largo que a Trailblazer, rodas aro 21 polegadas, um carro assim, ó, com design espetacular. Promete ser melhor do que o Bolt, por isso eles não estão trazendo muitos Bolts, afinal de contas, esta plataforma aqui, ela está saindo de linha nos Estados Unidos e aqui no Brasil não vai vir muitos também. A plataforma da Blazer é uma plataforma nova, a tal da Ultium, uma plataforma que foi desenvolvida pela GM só para ser de carro elétrico, mas a grande diferença não é essa. A grande diferença é a modularidade dela e principalmente as novas baterias. Esse aqui usa uma bateria comum, que nem a maioria dos elétricos está usando hoje. A Ultium usa uma bateria mais nova, uma bateria que parece uma bateria de celular, onde eles conseguem uma bateria mais compacta, maior densidade pelo espaço e mais modularidade. Ela pode ter, se eu não me engano, de 6 módulos até 24 módulos, o que dá uma autonomia gigantesca para veículos enormes, como por exemplo o Hummer EV, que utiliza já esta plataforma. Oficialmente não está à venda no Brasil, mas a gente sabe que já tem alguns circulando, inclusive em Porto Alegre já tem um Hummer desses, né? O que mais falar sobre a Ultium? A Ultium ela vem com umas opções diferentes de motores, mas enfim. Eu acho que a grande diferença dessa plataforma mesmo é a modularidade, a versatilidade e principalmente a eficiência. Vale lembrar que a bateria da Ultium também é muito mais segura. Eu até vou te dizer que olhando assim de fora, ela parece muito com aquela bateria da BYD, a Blade, o que é muito bom, né? Afinal de contas, a gente sabe que a Blade ela é super segura. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rápida no carro aqui, né? Câmerazinha 360 graus, tem uma aqui na frente, tem uma aqui do lado, tem teto solar, panorâmico,
Aqui dentro o mesmo sistema que vocês já conhecem, sistema de som da Bose, painel aquele digital com os marcadores iguaizinhos aos do hatch, o multimídia gigantesco aqui do MyLink 3 mais moderno, acho que esse é o 4 já, não tenho certeza. Acabamento basicamente o mesmo da versão hatch, banco elétrico aqui no lado do motorista, não tem memória, essas coisas assim que a gente já viu. Acho que de tamanho é a mesma coisa, né? Não muda nada em relação ao outro. Tá, e o que é esse computador aqui? Isso aqui é o que a gente vai usar agora na pista de provas, que é essa pista lá longe, ó, tá vendo meu amigo Paulo? Ele vai comigo. Eles montaram uma pista aqui específica para a gente poder testar o carro em várias situações. E a gente vai poder monitorar essas situações aqui neste notebook. Lá embaixo vocês podem ver que tem mais um módulozinho, tudo isso está ligado à porta OBD2 aqui do carro, que liga direto na central, e todos os aparelhos eletrônicos do carro conversam através daquilo ali. E aqui eu tenho o quanto está sendo usado de bateria, 2.4 kW, o consumo no caso, né? Aqui a velocidade, no carro está parado, o quanto ainda tem de bateria restante e a pressão do acelerador. Lá em cima vai montar um gráfico onde ele vai me dar o consumo energético nos últimos 100 segundos. Tudo isso para a gente entender um pouco melhor o funcionamento do carro elétrico, quando é que ele é mais eficiente, quando é que ele não é. Vocês sabem que esse carro aqui ele tem freio regenerativo, ele tem o One Pedal. O freio regenerativo, inclusive vale a pena citar, né? Eu não falei sobre isso. Aqui atrás do volante ele tem essa borboletinha que ela te ajuda a não precisar usar o pedal do freio. Para que isso? Basicamente para economizar freio e também regenerar um pouco a bateria. Tu pode selecionar o One Pedal também, este botão aqui, que vai fazer com que tu dirija usando só o pedal do acelerador. Se tu soltar ele, o carro freia, mas freia no motor elétrico. E se tu quiser reforçar o freio, também tu pode apertar aqui, ou se tu não estiver usando o One Pedal, ele vai ajudar a regenerar e vai frear um pouco menos. Uma informação importante sobre o sistema de regeneração de bateria, e isso a gente vai poder ver na prática lá, mas eu já vou adiantar. Não é o mais eficiente tu vir acelerar e soltar o pé do freio para regenerar. Por quê? Porque a capacidade de regeneração é de em torno de 22% da energia que está sendo gasta. Ou seja, tu vai gastar uma quantidade de energia para acelerar e na hora de regenerar tu vai recuperar em torno de 22%. Porém, ele é muito bom porque uma hora tu vai ter que frear o carro. E quando tu for frear, em vez de usar os freios normais do carro aqui, os discos dianteiros, e que neste caso aqui também é disco na traseira, em vez de tu perder energia em forma de calor, através das pastilhas, da fricção das pastilhas, tu regenera usando o motor elétrico que está aqui na frente e joga energia de volta para a bateria. Com isso, tu consegue em torno de 90% da carga da bateria ser utilizada para movimentar o carro. É realmente bem melhor do que um carro a combustão, que hoje é estimada em torno de 25%, dependendo do uso até menos, né? E já que eu falei da questão dos freios, vocês devem imaginar que os freios não têm um desgaste muito grande. Afinal de contas, tu usa mais o freio motor para regenerar e parar o carro, né? Regenera a bateria e para o carro. Pois bem, realmente, nos carros elétricos, geralmente o consumo de freio, de pastilha, disco é menor. Mas uma coisa que gasta muito no carro elétrico são os pneus. E geralmente o pneu do carro elétrico também é específico. Por quê? Porque como ele tem muito torque, um desgaste maior que o carro a combustão, ele tem um pneu desenvolvido só para aguentar esta dinâmica. Fora que o carro elétrico também é um pouco mais pesado, né? Pois bem, aí vocês já sabem, na hora de trocar, pneustore.com.br. Usa o nosso cupom OPSINCERA e tu vai ter 5% de descontos adicionais. Aí sai bem mais barato, porque eu tenho certeza que esse pneuzinho aqui não deve ser tão baratinho assim, né? Enfim, vamos deixar de história, já contei bastante, já mostrei um pouco sobre o carro. Vamos para o teste aqui, pelo que eu estou vendo lá, parece ser bem interessante. Paulo, está preparado para ser o nosso companheiro hoje aqui no... Rapaz, que privilégio. Privilégio é meu, cara. Compartilhar de uma opinião sincera. Privilégio é meu estar com uma pessoa de tamanha magnitude e importância que nem o Paulo Cruz. Não, cara, não. Tu sabe que tu é o cara. Tem uma expectativa boa, né? A GM que está apostando nesse segmento dos elétricos, puramente elétricos no Brasil. Vamos ver como é que essa história vai terminar, né? A gente já viu além do Bolt, tem outros modelos que a marca já anunciou. E vamos embora botar ele na pista. É isso aí, vamos embora lá. Vamos embora.
Meus amigos, então agora vamos para uma dinâmica, aquela que eu mostrei para vocês. Vamos usar o notebook aqui que vocês estão vendo e vamos lá com os nossos grandes amigos, o Paulo Cruz e, desculpa, como é o teu nome mesmo? Marconi, desculpa, Marconi. Mas Marconi é o nosso especialista que hoje vai nos ensinar aqui tudo que a gente precisa. Vamos lá, Marconi? Vamos lá? Podemos sair, a gente vai pegar aquela alça à esquerda e vamos acelerar ali de forma moderada e manter uma velocidade constante a 70 por hora, entrando naquela alça à esquerda. E aí eu pediria que você só setasse a velocidade em 70 por hora com o cruise control. Sigo e bota 70 aqui. 70. E aí, isso, vamos lá. Olhando aqui a 70 por hora, o consumo instantâneo está ali em torno de 7.4 kW, vou passar por um clicone. Se a gente fizer uma analogia aqui com o nosso dia a dia, 7 kW, 7.4 kW é aproximadamente o consumo de um chuveiro elétrico, né, durante um banho. Tu falou 7.4, mas tá dando menos, né? Às vezes dá 6.4. Isso, ele varia um pouquinho, ele não fica numa condição travada. O 7.4 é o máximo que tá dando aqui, ele tá na verdade sendo mais eficiente que isso. Eu peguei o pico, eu peguei o valor máximo. Aí a gente vai fazer o quê? À direita, entre aqueles dois cones laranja, a gente vai parar entre eles e vamos fazer agora um high speed, né? Um 0 a 100. Vamos ter uma experiência de 0 a 100 em máxima potência. Pode parar entre esses dois cones, apontando para aquela reta. Tem um sinal sonoro já configurado a 100 por hora para que você tenha esse alerta. E a gente vai olhar o quanto se consome de carga num top speed, num 0 a 100 em máxima potência. Então o ponteiro de acelerador vai chegar a 100%. A velocidade também vai aparecer pra gente e a gente vai conseguir olhar a relação ali de quanto está consumindo de carga. Posso largar com o pé no freio aqui? Quando estiver pronto, vamos lá. É rápido o carro, hein? É muito Jesus! Chegamos ali aproximadamente a 159 kW, né? Então se a gente pode sair à sua esquerda aqui, mantendo a velocidade de 35 por hora, paralelo. Se a gente fizer uma analogia, chegamos a 160 kW nesse 0 a 100. Se a gente fizer olhar para aqueles mesmos 7.4, a gente está falando de quase 20 vezes mais do que a gente estava consumindo com o cruise control na outra alça. Aqui a gente está a metade, pode setar 35 por hora no cruise control. Isso. Aqui a gente está a metade daquela do outro lado da pista. E o quilowatt está a 35, está a 3.9, ou seja, é exatamente bem perto da metade do que a gente estava consumindo na outra alça a 70. Só para ter ideia a relação da velocidade, pode pegar a esquerda, passar metade de um chuveiro elétrico metade de um chuveiro elétrico ligado. E aqui a gente vai fazer o quê? Ao passar por esses dois, pode manter o cruise control. Ao passar por esses dois, nem precisa pisar podemos seguir. A gente vai setar de novo. A gente vai desligar as cargas. Desliga o ar-condicionado, desliga qualquer carga que tiver ligada. Isso. Pronto. Está desligado, o som já melhorou. E a gente mantém os 35 por hora com o cruise control. Legal. Tá 2.9, 2.4. 2.4. Só bem desliguei o ar-condicionado e aí você acabou tendo uma eficiência nesse consumo instantâneo. Vale a pena lembrar, para quem não está entendendo, o ar-condicionado ele tem um motor elétrico, o compressor dele é elétrico, então ele consome energia do carro para refrigerar aqui dentro. Perfeito, podemos ligar novamente. Até porque tá quente, né? Isso. Agora, podemos parar aqui. Que a gente vai fazer uma experiência de regeneração, tá? Nós vamos utilizar para isso dois sistemas. Primeiro, o One Pedal Drive. Então nós temos aqui um circuito preparado com duas alças. Na primeira experiência a gente vai acelerar de forma gradual até cerca de 70 por hora. E aí ao passar por aqueles dois cones ali na frente, a gente vai soltar o pé do acelerador e aí o One Pedal Drive vai regenerar. Então aqui tem duas informações importantes: o quanto nós consumimos para acelerar e o quanto nós conseguimos regenerar somente com o sistema One Pedal Drive. E a gente, quando você estiver preparado, a gente já pode fazer. Vamos lá? Até 70? 70 por hora. Olha o consumo que nós temos neste momento. Não pisei tudo, tá? Tá bom? 70. Chegamos ali a 74 kW e regeneramos ali em torno de 43. Então você percebe que mais da metade do que eu
gastei para acelerar, eu consegui regenerar, consegui voltar para a bateria essa energia num intervalo de tempo, ou seja, eu estou otimizando a minha carga. E agora é uma segunda experiência com o sistema adicional, que é a frenagem regenerativa. Então a gente vai pedir, pode fazer essa alça aqui, tem um balãozinho aqui, você vai apontar numa mesma reta, tá? Pode ficar de frente, você vai apontar na mesma reta ali, entre aqueles dois cones que estão lá na frente. E a experiência é exatamente a mesma, acelerar aos mesmos 70 por hora, só que agora a gente vai utilizar tanto o Amp-Pedal Drive quanto a frenagem regenerativa de forma simultânea. O auxílio aqui no botãozinho. Exato. 34 a gente regenerou. Pronto, tirei. Isso. Chegamos a 62 com o auxílio do Amp-Pedal Drive mais a frenagem regenerativa, ou seja, estou quase conseguindo empatar ali o quanto eu gastei para acelerar, né, com esses dois sistemas regenerativos. Seria quase zerado esse trajeto, né? Esse trajeto ficou quase zerado. Muito bom, gostei bastante. Vamos trocar de motorista? Vamos embora. Na hora, vez do Paulo dirigir então. O momento da gente colocar o novo Bolt EUV em movimento. Tá aqui comigo atrás Felipe do Opinião Sincera, grande parceiro, grande canal. Vou deixar o link dele aqui na matéria. Se você não segue, eu acho muito improvável isso, você vai ter aqui a oportunidade de acessar também o canal deles. E com a gente também o Marconi, que é um engenheiro aqui da Chevrolet, e vai falar um pouco pra gente desses parâmetros que a gente tem no carro elétrico, né? E você vai entender um pouquinho mais do que é usar esse tipo de veículo, principalmente quando a gente fala de economia, que é aquilo que realmente interessa pra gente. Tá? Então estamos aqui numa pista de teste, ambiente controlado. Vamos lá. Vamos lá? A gente vai pegar aquela alça à esquerda ali, podemos já. E aí, Paulo, o que tu achou desse teste agora? Foi legal, né? Divertido, a gente consegue analisar os dados em tempo real. É bem curioso. Bem curioso, né? E de um primeiro momento a gente vê, né, o computador, aqueles números quilowatts, parece uma medida muito ainda incomum para as pessoas, né? Mas como a gente estava comentando, daqui a um tempo isso vai ser como mexer no celular. Exatamente. Né? Principalmente para as novas gerações, né, Felipe? A gente já, os menorzinhos já nascem mexendo, né? Para os mais antigos a gente ainda tem que se esforçar. Eu acho que quando essa tecnologia tiver mais comum, vai ser muito bom. E vai estar, né? Logo, logo vai estar. Pelo que a gente está vendo aqui, né? A aposta de uma marca, de uma multinacional, de uma montadora global investindo em carros elétricos no Brasil, né? Parece uma coisa improvável, mas a gente está vendo. Está acontecendo. Uma coisa que eu gostaria de falar só aqui, quando a gente está falando daquela questão dos consumos ali, quando ele, por exemplo, ele estava falando do consumo do chuveiro elétrico, né? 7,4 kW de potência de energia consumida é o chuveiro elétrico no máximo. No calorzão, no calorzão, né? Então no inverno tu vai botar isso. No verão, que tu usa ele numa temperatura um pouquinho mais baixa, né? Tu não precisa esquentar tanto a água, não consome tanto assim. E outra coisa importante, quando se falou também naquele teste que a gente acabou de fazer aqui atrás sobre a regeneração usando o Amp-Pedal mais o auxílio no volante, ele não regenerou tudo o que ele gastou, porque isso é impossível, fisicamente falando é impossível tu regenerar absolutamente tudo num trecho plano, só se fosse uma descida, aí tu recuperava, mas num trecho plano tu não consegue. O que acontece é, como tu teve um pico de 60 kW, o carro ele demorou menos tempo para parar do que para acelerar. Ou seja, se tu pegasse a quantidade de energia usada no tempo da aceleração, ela foi maior do que a quantidade de energia regenerada na frenagem. Basicamente é isso. Felipe, só mais uma observação. A gente está falando a gente está aqui debaixo de um solzão, né? Na minha casa eu tenho a oportunidade de ter energia solar e um wallbox. Então, quando a gente fala de consumo, pode parecer, puxa, quanto é que custa isso no frigir dos ovos, né? No pau da goiabeira, quanto é que custa isso? Mas se você tem esse sistema de captação de energia solar cada vez mais sendo popular no Brasil, né? Ter um carro elétrico, você poder abastecer com o sol, a sua conta fica muito pequenininha. A gente está falando de mais de 3 vezes. Em torno de 3 vezes o custo do carro a gasolina, depende do modelo, né? De 3 a 4 vezes menos tu gasta no elétrico por quilômetro rodado do que no gasolina. Mas eu vou te dar uma informação mais legal ainda. Uma vez eu fiz um cálculo que o custo de instalação dos painéis elétricos hoje, só para o carro, tá? Só para o carro elétrico, rodando aí em torno de 2.000 km por mês, esse foi o meu cálculo. Tu paga
sistema solar em 1 ano e 8 meses, no máximo. E geralmente a gente usa para um conjunto completo da casa, então você vê que essa conta favorece muito. É claro que está tudo muito caro ainda, né? O maior problema hoje são os preços de aquisição dos carros, sem exatamente. menor dúvida, e também pontos de recarga para viagem, que ainda é um problema. Tá aparecendo cada vez mais pontos novos? Sim. Eles estão investindo em novos pontos de recarga ao longo das rodovias brasileiras? Sim, estão. Mas ainda não é o suficiente para nem 5% da frota nacional se um dia converter para elétrico, né? E eu que moro ainda no centro-oeste do Brasil, Tu tá pior, né? Da região ali do Mato Grosso do Sul para cima, pegando Mato Grosso, pessoas que compram um carro elétrico numa cidade de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, elas não conseguem sair da sua cidade e ir para a capital porque tem mais de 500 quilômetros e não tem nenhum ponto de recarga e a autonomia não chega. Esse é um ponto que ainda precisa ser trabalhado fortemente. Infraestrutura. Mas vai, né? Vai, com certeza vai. Paulo, brigadão, cara. Valeu, Obrigado pela participação. Prazer estar aqui com vocês. E aí, seu Renato e seu Leandro, o que vocês acharam do carro? Bonito. Bonito é. Bonito é? Bonito e bom é. Parece ser bom, né? Parece. Agora tá com um preço mais interessante, né? Mais interessante, chama atenção pela autonomia. É o preço que o EV tinha que ter tido desde o início, né? Muito bom, né? Lembra que chegou por 175 mil, né? O Bolt. Pois é. Quando foi lançado, né? Pois Salão do automóvel. Extinto salão do automóvel. 330 mil ficou pesado, né? 230. 330. 330 o hatch, né? E agora isso por 280. Agora eu fico pensando em quem comprou o EV, como deve estar se sentindo, né? Imagina, você semana passada eu vou fechar um Bolt EV por 300 e lá vai fumaça. Aí hoje 279 o carro SUV. Bom, meus amigos, vamos para o último teste agora, aquele que é o mais curioso. A gente vai andar na pista oval aqui da GM, a pista infinita, para tentar fazer o recorde de autonomia com um carro com uma única recarga. Bom, enfim, esse carro aqui está com ainda um alcance médio de 82 km, então daria perto dos 900 km de autonomia total. É bem interessante, é um teste puramente ilustrativo, de novo, vai ser registrado no Guinness, mas é ilustrativo por quê? Porque a gente não anda nessa velocidade, nessa condição todos os dias. A gente está numa pista plana, com uma temperatura boa. Carro elétrico, quando está muito frio ou muito quente, ele tem perda de rendimento da bateria. Neste caso aqui, hoje a temperatura está ideal, é a temperatura agradável para nós, seres humanos, essa é a referência. Estou com o ar-condicionado desligado, todos os eventuais componentes eletrônicos que podiam puxar energia. Então, vou ser mais um a dar uma volta aqui na pista e contribuir um pouco com esse teste que a GM está desde ontem de manhã, se não me engano, com os carros rodando aqui, fazendo essa tentativa de quebra de recorde. O que eu posso falar sobre o Bolt EUV? Assim como eu já tinha falado sobre o Bolt Hatch, esse carro aqui tem uma proposta muito interessante. Eu acho que é um carro muito moderno, muito bem equipado, que agora vem realmente com um preço mais adequado à realidade dos carros elétricos, dos carros da sua categoria. Acho que vai ser um carro muito de nicho, além do fato da GM ter dito que só trouxe 200 para o Brasil. É um carro que a gente vê que muitas pessoas não vão comprar porque a GM não tem o histórico de status aqui no Brasil. Chevrolet é uma marca considerada boa, resistente e tudo mais, mas status mesmo é Volvo, BMW, Mercedes, Audi, esses carros premiums. Quando a gente fala em GM, é difícil tu associar um carro tão caro à marca deles, mas não significa que o carro seja ruim, bem pelo contrário, o carro ele é bom. Eu acho o único ponto que realmente pega aqui para o Bolt EUV é o fato de que em breve ele vai sair de linha lá nos Estados Unidos e provavelmente para nós aqui também. Mas ele é necessário para abrir caminho para os novos lançamentos. Volto a dizer o que eu já falei no início, a Blazer é linda, linda demais. A Equinox é bonita, mas eu não achei, olhando as fotos, eu não vi ela ao vivo, tá? Mas eu achei a Blazer muito mais interessante. A plataforma nova, a Ultium, é melhor ainda do que essa. Então se esse carro aqui já faz uma quilometragem absurda com uma carga só, no caso da plataforma nova, com certeza vai ser melhor ainda. E a empresa precisa, na verdade, entrar no Brasil de alguma forma com os carros elétricos e começar a preparar o território. Acredito que os próximos vão vir também com um preço mais acessível ainda. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Eu só sei que eu tô louco para ver aquela Blazer por dentro e poder andar nela. Que carro sensacional!
E esse aqui, em breve, a gente faz uma avaliação completa para vocês. Assim que eles mandarem para a gente testar lá, eu vou também pegar as impressões de outras pessoas. Mas e aí, me conta, o que vocês acharam? Gostaram do Bolt EUV? Vocês comprariam um desses? Acharam que a GM acertou em trazer esse carro ou não deveria ter trazido ele? Conta aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera! Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí. Mas é essa bateria aqui que toca todo o carro? Exatamente. Aquela bateria é para alimentar só o computador. Sabemos, tô de brincadeira.